O meu nome é Paulo Picon, eu sou natural de São Borja, na fronteira com a Argentina, nascido de uma família muito simples. Meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, 8 filhos, o oitavo. Entre pandorgas e pescarias, uma infância cheia de muitas brincadeiras, e a decisão pela medicina veio bem precoce na minha vida, em função de ter meu irmão mais velho, que era um exemplo de estudante, de dedicação, que decidiu precocemente também ir pela medicina, seguiu os caminhos do Pedro, depois do meu irmão José, que também mais velho tinha seguido o caminho do irmão mais velho, e fomos então cada um para uma especialidade no final. Meu irmão Pedro fez pneumologia, o José ginecologia, obstetrícia, e eu acabei indo para medicina interna e cardiologia a seguir. Terminei o segundo grau aqui no famoso e glorioso Julinho, né? Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, numa época gloriosa, em que praticamente a maioria dos alunos entravam na URGS, os professores eram maravilhosos, e entrei então no sonho que seria a universidade pública e gratuita, que era a única que eu poderia cursar. E devo à URGS, como disse meu querido professor Manfroy mais tarde, devo tudo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá, durante o curso, no terceiro ano, conheci dois professores que revolucionaram o curso de medicina naquela época, já em 1978, a professora Lenita Baumacher, que foi minha guru intelectual e continua sendo até hoje, e o professor Flávio Fux, que fizeram, através da disciplina de farmacologia, uma revolução no ensino, e eu participei dela, como monitor, depois mais tarde na figura de professor concursado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a escolha da medicina, eu acho que tem muito a ver com meu irmão, tem muito a ver com meu pai, que tinha uma figura de corrigir coisas, de curar, de sanar coisas, né? De resolver problemas, né? O Julinho foi então um momento importante da minha vida também, porque lá eu conheci a pessoa que mais tarde veio a ser a minha companheira de toda a vida, a Patrícia, e lá depois então me preparei para a entrada na medicina da URGS. Durante o curso então conheci esses professores que eu mencionei, fui monitor e mais tarde me tornei professor já no finalzinho da residência médica. Escolhi medicina interna, fiz 2 anos de residência em medicina interna, fiz 2 anos de residência em cardiologia, e no final da residência meu primeiro concurso para a URGS, que vinha a ser nomeado 3 anos depois. No intervalo entre o concurso da URGS e a nomeação, que foi de 84, a nomeação em 87, eu tive um convite então da professora Lenita para atuar como professor de farmacologia da Universidade de Passo Fundo, onde lá atuo até hoje. Deveria me aposentar no ano que vem. Então, como professor de farmacologia e professor da Universidade de Passo Fundo e mais tarde professor de farmacologia da URGS, desenvolvi uma ideia de construir o doutorado, né, e um próprio mestrado dentro da farmacologia cardiovascular. E durante o doutorado, então, tive a oportunidade de desenvolver meu doutorado sanduíche na Harvard, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, e lá fiquei, onde desenvolvi a tese, voltei ao Brasil e defendi a tese aqui, então, em 94. Nessa época, então, veio abrir um novo concurso para a Faculdade de Medicina da URGS, que eu participei, passei a ser, em vez de professor de farmacologia, professor de medicina interna. E lá atuo até hoje na figura agora de professor titular. A residência de medicina interna foram feitas aqui no Hospital de Clínicas, tanto os 2 anos de medicina interna como os 2 anos de cardiologia, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um pouquinho antes então da decisão de ir para os Estados Unidos fazer o doutorado sanduíche. Depois do doutorado e da passagem então por Boston, Estados Unidos, o retorno a Porto Alegre, o retorno à família, né? Já fomos em 91 já com meu filho Rafael, com 5 aninhos, né? Foi
praticamente alfabetizado lá em Boston. E na volta, minha mulher grávida tem a nossa filha Bibiana aqui em Porto Alegre em 1992. Então são os amores da minha vida, as três, a razão de viver. O meu segundo concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi muito disputado e participaram assim, mais de 30 pessoas, foram classificadas, quase 18 que acabaram entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma época profícua de vagas e também de oportunidades para várias pessoas. E aqui desenvolvi o meu trabalho. Em 2002, na verdade, no ano 2000 eu fui convidado e começamos um projeto foi um projeto que é o maior projeto de atuação nacional da minha vida. Eu começo ali a atuar dentro do Ministério da Saúde num projeto que nós criamos, tinha a oportunidade de criar os primeiros protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que nós chamamos hoje de PCDT, né? Foi uma sigla cunhada por mim, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, elaboramos os primeiros protocolos para medicamentos de alto custo na história do SUS. Esse projeto continua até hoje, são 19 anos de projeto, e nós continuamos atuando como consultores do Ministério da Saúde, graças à qualidade dos textos gerados e a oportunidade que nos foi dada pelos diferentes ministros da saúde de todo esse período de 19 anos, né, de criar a política pública para o Sistema Único de Saúde dentro da perspectiva da lógica do SUS, com medicamentos disponíveis, os que não tinham disponíveis nós íamos então discutir a inclusão no Sistema Único. Foi a primeira política gerada no sentido de se criar mais tarde uma câmara técnica que hoje existe, né, especificamente para avaliação de novas tecnologias e novos medicamentos, para ingresso dessas novas tecnologias com técnicas e tecnologias de ingresso dessa nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. E hoje se discute então os novos medicamentos, os novos protocolos, as novas doenças que são incluídas nesse projeto maior, né, através da Câmara Técnica criada junto ao Ministério da Saúde, né, subordinada quase que diretamente ao Ministro da Saúde. Então foi um projeto belíssimo que nós tivemos a oportunidade de gerá-lo desde o início, e continuamos até hoje trabalhando nesse tema dentro do Ministério da Saúde e que tem uma abrangência nacional, né, e até internacional. É reconhecido hoje no mundo inteiro a discussão que houve e o progresso que houve dentro do governo brasileiro na questão das novas tecnologias, especialmente os novos medicamentos, no ingresso desses medicamentos no Sistema Único de Saúde. Isso se deve a um projeto criado por nós lá em março do ano 2000. Então, em 2002, quando a primeira fase desse projeto terminava, nós tivemos a grande honra de sermos agraciados com o título de Comendador da Ordem do Mérito Médico, e isso foi notado por colegas aqui do Rio Grande do Sul, especialmente a professora Temis Reverbel da Silveira, que observava de longe esse projeto e me conhecia e sabia do valor desse projeto nacional que eu coordenava, e a partir dela é que surgiu o convite para participar da Academia Sul-Grandense de Medicina. O ingresso na Academia Sul-Grandense de Medicina foi realmente magnífico. Eu tive a oportunidade de ver e conviver quase que intimamente, porque participei muito ativamente. Todos os primeiros 10 anos da academia eu participei muito ativamente, fui secretário, fui primeiro secretário, segundo secretário, fazia as atas com o maior prazer e ouvia as conferências dos meus professores, convivia com os meus professores. Lembro o professor Nelson Porto, lembro o professor Darcy Oliveira Ilha, lembro o próprio meu colega e meu amigo, o Gilberto Schwartzman, que muito me abraçou no ingresso na academia e que até hoje continua sendo uma pessoa inspiradora
né? Então, realmente, o convívio com os colegas na academia tem sido uma coisa inominável e de muito valor para mim, e de um valor afetivo enorme e uma grande honra.